Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsports.com, edição 299, rumo à edição tricentenária desse podcast que vem sendo colocado por conta de vocês como podcast de esporte a motor mais ouvido ou assistido, né, dentre os agregadores que você pode acompanhar. E hoje eu tenho aqui comigo, você já observa, Carlos Costa nesta edição. E ao nosso lado, o meu lado esquerdo aqui, Ricardo Molina, que tem uma série de atribuições, mas que você conhece bastante nas transmissões da Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1 do Band Esportes, e que hoje vai dar os seus pitacos aqui, pitacos não, porque vai dar opinião bem abalizada sobre os assuntos do momento da Fórmula 1. Primeiro eu quero agradecer você, Ricardo, mais uma vez, e colocar o seu tempo aqui com a gente, bater um papo com a gente e falar, né, de corrida, que eu acho que é uma coisa que todo mundo curte bastante, né? Eu que agradeço, é uma oportunidade bacana de estar aqui, ó. Meus amigos, isso aqui eu acompanho há muito tempo, talvez mais tempo do que vocês imaginem. Mas vamos lá. Metralha aí. Vamos metralhar. Carlos Costa, a gente vai falar bastante sobre o assunto do momento. Gabriel Bortoleto, muito forte mesmo, todos os indícios, inclusive fora do Brasil, para não chamarem a gente de Pacheco, patrióticos, de que a gente está forçando a barra para bater um brasileiro na Fórmula 1. Muitos indícios dizendo que Gabriel Bortoleto finalmente vai quebrar esse jejum de um brasileiro na Fórmula 1, não é mesmo? Salve Eric, salve Molina, galera que está nos acompanhando. Inclusive hoje a gente publicou nessa segunda-feira, né, data de gravação do podcast, uma apuração do Motorsport.com Itália. A gente está em cima aqui do lado brasileiro da história, mas claro, aproveitando a Motorsport Network, a gente aciona os nossos repórteres gringos, e a apuração dá conta de que a única coisa pendente para um acordo do Gabriel Bortoleto com a Sauber é a liberação de um empréstimo por parte da McLaren. Outros veículos jornalísticos já dão conta de que isso está caminhando, de modo tal que, caso seja ali o desejo da Sauber e da Audi, né, que assumirá a operação do time de Hindwell a partir de 2026, o Bortoleto de fato é o favorito para essa vaga, desbancando aí ninguém mais, ninguém menos que Valtteri Bottas. Fala-se de um contrato de 2 anos de empréstimo para a Sauber Audi, e aí depois o Bortoleto estaria ali no hall de pilotos da McLaren para ir para a equipe de Woking na Fórmula 1. Não sabemos por quanto tempo Lando Norris e Oscar Piastri ficarão por lá, né, Molina? Mas podem brigar à vontade, né? O negócio está esquentando para o brasileiro, e eu fico feliz de ter o Molina aqui para debater sobre isso, porque é um momento muito especial para o Brasil na Fórmula 1, né? A gente fala com toda a parcimônia, não sabemos se está fechado ou não, mas podemos criar expectativas boas, Molina. Antes de mais nada, eu queria deixar claro o seguinte, que quando a gente fala um brasileiro, para a maior parte das pessoas parece uma coisa meio etérea, né? Nós temos que ter um brasileiro na Fórmula 1. Não, pera um pouquinho. A gente tem uma série de pilotos que tem nome. Então, Felipe Drugovich, agora Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara está chegando. Tivemos muitos. O próprio Enzo Fittipaldi, que performa muito bem na Fórmula 2, não parece ser o caminho dele. Estou torcendo para que apareça um caminhozinho nos Estados Unidos para ele, para que ele sedimente essa carreira. Mas é importante a gente olhar para os pilotos em si. É lógico que a gente tem que ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 pela nossa tradição. Mas me dói, por exemplo, tudo foi feito para o Felipe Drugovich ir para lá. Foi. Piloto de teste. Na hora de ter uma chance, parece que a coisa degringolou. Para você estar na Fórmula 1, para você chegar na Fórmula 1, todas as peças de um tabuleiro extremamente complicado, multidimensional, tem que estar encaixadas no momento certo. Quando a gente fala timing é isso, todas as peças encaixadas no momento certo. Não é uma coisa etérea que vem, não, Deus botou a mão e o timing apareceu. Não é isso. As coisas que você fala. Primeiro, dinheiro. Sim. Um bom empresário. Relação política. Isso é muito importante também, porque é só o dinheiro também. Antigamente até poderia ser só o dinheiro, mas hoje também tem que ter esse lado, né? Só que tem um monte deles com dinheiro. Aí é que está, de vários países. Então, é a relação política, é você estar no momento de carreira em que você demonstra habilidade e preparo, não é só saber guiar. Aquele negócio não é só um volantinho, os pedarzinhos, ou as alavancas de câmbio e você sabe para onde ir. Não, mas não tem nada a ver com isso. Isso você aprende lá no kart, quando os comandos são só esses.
Para você chegar na Fórmula 1, você tem que, como a gente estava comentando, você tem que basicamente ser um engenheiro honoris causa. Você tem que entender de tudo que se passa no teu carro, você tem que saber interagir com o engenheiro que está na tua orelha. Muda o mapa tal. Que mapa? O que isso serve? Qual é o efeito? Como eu vou sentir esta mudança e como eu vou usá-la para melhorar o desempenho do carro? Então, o piloto tem que ter sido planejado. A carreira do Bortoleto, do Gabriel, é planejada desde o início. Desde o momento que mandaram ele para a Europa andar de kart. Sabe que no começo ele sofreu um pouco, né? Até chegar na Fórmula 3 na Freca sofreu também. Sofreu também. Até chegar na Fórmula 3 e ter aquele título no primeiro ano, tava fora do radar. não parecia o que realmente é. Mas o clique aconteceu no momento certo. Então você vê que ele veio da Fórmula 3, um baita ano, tá? Não foi total dominador, mas foi consistente, né? Parece que a Trident agora está se especializando em formar pilotos consistentes, né? Vulgo Fornaroli. E quando vai para a Fórmula 2, começa o ano tomando, num momento de troca de carro, em que as equipes estão perdidas. A Prema não se achou até hoje com aquele carro. E a Invicta consegue ir dando pouco a pouco um carro minimamente consistente e consegue entregar na mão dele o carro na hora certa. Então, e ele não desespera, mantém o foco. Aí é que tá. A cabeça do Gabriel Bortoleto, ela é formada numa família de gente que é muito bem sucedida, muito bem equilibrada e muito agressiva nos negócios. Para você ser agressivo nos negócios, você precisa ter um controle emocional monstruoso. Quem conversa com o Enzo Bortoleto, o irmão dele, entende o que eu estou falando. É um empresário extremamente jovem, mas que toma decisões-chave nos momentos corretos e você vê esses negócios crescendo e crescendo de uma forma muito sustentável. Então, É assustador quando você conversa com ele, porque sim, é um rapaz jovem mesmo, como você disse. Para nós é um garoto. É um garoto. É um garoto. E começa... A gente vai trazer ele aqui um dia. A gente já está em vias de marcar uma data, porque realmente a agenda dele... Agora imagina, nessa época aqui, deve estar uma loucura, porque tem carro da Stock Car novo chegando ano que vem, o irmão em vias de ser um piloto da Fórmula 1. Prova internacional, daqui a pouco. E aí você conversa com ele, a gente conversou bastante em Interlagos por causa do carro novo da Stock. Ele falando, chegando no momento e falou assim: meu, esse moleque não tem a idade que ele tem, que ele fala que tem, não é possível. E não é um moleque, é um senhor que está travestido ali de. Não é possível. Porque a cabeça está muito ali, tem muito empresário aí mais velho que ele que não tem a maturidade dele. Sem dúvida. Então, você vê que é uma família que é muito bem equilibrada. E o Gabriel aproveitou muito bem isso, né? Parece que a maturidade dele chegou bem antes. E ele... Eu digo aproveitar porque no Brasil, eu não vou dizer nomes, tá? Mas no Brasil nós tivemos muitos pilotos saídos do kart muito fortes. Mas muito fortes de chegar na Europa no Mundial de Kart e destruir com os caras, vindo do Brasil, tendo andado pouco lá. Tô falando de década de 2000, 2010. E não foi para frente porque as oportunidades não foram aproveitadas, porque o ego suplantou a razão e a maturidade não apareceu para... Garoto, baixa a bola, olha a oportunidade que está sendo dada para você, aproveita e chega o mais longe possível. Tivemos vários casos. Não está sendo o caso nem do Drugovich e nem do Bortoleto. Drugovich vai para uma categoria top. Ou o EC, ou o Indy, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele tem conhecimento técnico, formação familiar, maturidade, só que tem 25 anos. O Gabriel não. O Gabriel está no momento certo e está sabendo aproveitar essa onda. E não parece que tem 19 anos. Não parece. Você vê que ele segue mais ou menos a linha do Enzo. Sim, ele estava sentado aqui, a gente... o consenso de quem participou da entrevista recente agora do Bortoleto aqui com a gente, cada um terminou assim a entrevista boquiaberta. Falei assim, esse cara tem um futuro. E eu acho que a tranquilidade, eu acho que o momento que mais me pegou assim, que não tem nada a ver com a carreira dele, mas é quando ele crava que hoje a McLaren tem o carro mais rápido da Fórmula 1, superando a própria Red Bull, né? E a tranquilidade em que ele fala isso e explica o porquê. E assim... E se comprova 2 semanas depois. Pois é. Não, e além disso, assim, poderia ser uma declaração que, dependendo de como você falasse,
podia soar arrogante até. Pô, é claro que ele tá falando isso, porque o cara tá vestido, o cara é piloto da McLaren. Tá puxando o saco do patrão. É óbvio, né? Não. Isso. Ele poderia vender gelo pra gente aqui e a gente ia comprar no final com certeza. Sim. Né? Mas por quê? Porque ele, pelo menos na oratória, e isso é um dos pontos, né? A oratória dele é muito boa. A maneira como ele fala, como ele constrói as frases, e acaba convencendo todo mundo. Agora, Molina, você falou do Drogovic. Em que momento você acha que, por exemplo, a escolha da Aston que realmente não deveria ter sido, ou na época era o que tinha e o que você... Tudo bem que agora é fácil falar, mas o que poderia ter sido feito de diferente para o Drogovic? A chegada dele à Aston Martin ocorreu no momento correto. Ele não tinha para onde ir. Campeão da Fórmula 2 não pode permanecer na categoria. E se ele saísse do ambiente Fórmula 1, tivesse aceitado o convite da Ganassi, vai testar na Fórmula Indy, vou correr na Fórmula Indy e se aparecer vaga, esquece. Você sai ali da esfera de influência. Só que só esperar a chance ali na Aston acabou postergando algumas iniciativas mais agressivas. O management dele, toda a equipe dele tentou vagas em outros lugares. Porém... testou na Fórmula E, liderou. Exato, exatamente. E mesmo na Fórmula 1, tá? Não vou falar nomes porque é uma questão ética. Tá? Todas as iniciativas acabaram não tendo frutos, por uma razão ou outra. Tá? E isso é muito... Isso me dói dizer, porque era um piloto que se sentasse no lugar do Stroll, iria performar melhor. No lugar do Sargent. Também. O Sargent foi um interesse de Liberty, um interesse do mercado americano, uma outra coisa. Acabou queimando o próprio Sargent, porque o Sargent não é um mau piloto. Ele provou isso na Fórmula 3, aliás. Exato. Ele se esforçou. O que a gente recebe de informações é que esse cara ganhou peso de um ano para o outro em massa muscular. O cara não saiu da academia. O cara procurou ajuda psicológica. Ele simplesmente não conseguiu suplantar a carga que foi colocada nas costas dele. Pela própria Williams anunciando ele antes mesmo dele ter ponto de superlicença. Não só o Williams. O mercado, de modo geral, a expectativa, eu fico imaginando que tipo de gente chegou nas costas dele e falou: garoto, estamos confiando em você, hein? Pô. Cara, isso quebra as pernas de qualquer um. Você já treme na base. Para um negócio que deveria ser a sua diversão, lógico, é um esporte, não é um esporte, é uma atividade competitiva multimilionária. Mas você tem que se divertir, você tem que estar curtindo aquilo. Você tem que estar tendo o enorme T, para andar naquilo. E esse tipo de pressão acaba com a tua autoconfiança. E se você não tem autoconfiança, você não está curtindo o que está fazendo. E o Drogovic com certeza teria desempenhado. Infelizmente, as peças desse xadrez multidimensional não encaixaram na hora certa. A gente destaca o Sargent e o próprio Stroll, né? O Drogovic, piloto Aston Martin. Sabemos que houve negociações entre o staff do Drogovic e a Williams. E até falou-se em um dado momento da própria Sauber, que aparentemente não foi para frente, né, Molina? A conversa ali do Drogo com a Sauber. Você viu alguma coisa nesse sentido que pudesse ter gerado algum fruto ou não? Sim, teve conversa, tá? Mas parece que o tempo passou. Porque você tem outros prospects, inclusive o Bortoleto, com apoio e relações políticas corretas. Ali é quem conhece quem. Você, por exemplo, eu conheço o Eric Gabriel é o manager de um determinado piloto e eu sou dono de equipe. Mas eu já tive relação com o Eric porque ele já me apresentou tal piloto, ele já veio com uma iniciativa tal que deu frutos, ele já me apresentou um patrocinador. Esse tipo de coisa você vai construindo com décadas de vivência dentro desse meio. E, infelizmente, quem pode mais chora menos. O staff do Bortoleto tem essas relações. Do Drogovic tem também? Talvez não o suficiente. Talvez. Fica tudo por conta de talvez. Porque nós aqui à distância, nós só vemos as notícias, os whispers, né? O ventinho que passa e conta pra gente. Mas quem tá ali no campo de batalha, até quem perdeu a batalha, não vai dizer porque perdeu. Porque vai aprender com isso. E essa negociação serve também como carga para o futuro. Porque você
Tenta uma vez, não deu. Tenta 2 vezes, não deu. Uma hora alguém vai te abrir a porta. Pô, esse cara tá aqui, tá trazendo, tal, não sei o quê. Vamos dar uma chance para ele. Pau! E aí o negócio dá certo. Então é tudo uma questão de décadas de vivência. Eu tava até pensando aqui, né? Um dos managers do Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, trabalhou com um cara que hoje chefia a operação da Audi na Fórmula 1, Mattia Binotto, que na época não era chefe de equipe da Ferrari, mas era um diretor técnico ali na passagem do Alonso pelo time de Maranello. Agora, te preocupa um pouco do ponto de vista desportivo essa potencial ida do Bortoleto a Sauber? É importante dizer, né? Não dá para ficar escolhendo. Se fosse para escolher, ele iria para a McLaren, para a Red Bull, mas é uma equipe que mostra ainda muito déficit de pista, né? Não à toa o único time que não pontuou ainda nesse campeonato, Molina. Todo time que está reestruturando passa por uma baixa. Tá? A Audi me parece que tem budget para investir muito na Fórmula 1, mas está montando um time técnico. Quando você está montando o time, você está escolhendo as peças-chave, elas não se conversam ainda. Elas não têm uma linguagem comum. Para você poder levar um time inteiro, desde a concepção do carro até a parte de desenvolvimento, gerenciamento do orçamento, que hoje é muito importante. Vocês vão ser agressivos, vocês vão ser followers ou vão ser trendsetters. Quer dizer, vocês vão determinar coisas agressivas no desenvolvimento ou vocês vão seguir a linha. A Audi, pelo que eu entendo, quer ser líder em tecnologia, porque é, vamos dizer assim, a plataforma de venda de produtos dela. E o histórico dela no esporte motor. Perfeitamente. Chegou em Le Mans, carro diesel, um monte de coisa nova. Tá? Então eu entendo que eles estão montando uma estrutura com vistas ao médio prazo. E aí é que está a minha preocupação. Neste curto prazo, último ano do regulamento atual, primeiro ano do regulamento seguinte, será que esse carro ou essa equipe vai estar azeitada suficiente para não queimar o Bortoleto? Eles vão dar tempo suficiente para o Bortoleto cometer todos os erros possíveis, porque vai cometer. Basta ver o que o Antonelli fez naquele treino. Uhum. O garoto entrou para fazer um treino promocional, os caras já metem um pneu macio e falam, acelera. É óbvio que ia dar caca. Acabou, não tem o que falar. Em compensação, você vê Franco Colapinto. Caiu de paraquedas, deram absoluta tranquilidade para ele trabalhar. Ele cometeu vários erros no final de semana, mas a cabeça dele estava boa, ele estava curtindo aquilo. Dos erros que ele cometeu, ele escapou de todos e performou muito bem. Ele teve que ser retirado, viraram o carro de cabeça para baixo e ele escorreu para fora do carro no final da prova. Ele estava absolutamente morto, muito parecido com o Nick De Vries, quando estreou da mesma forma na Williams. A mesma pista. Exatamente. E a pista fácil. Isso é verdade. Tem G-lateral, mas, cara, muito pouca curva. Então é uma pista relativamente fácil. Uma Monza fácil. Tá bom. Por isso o Behrman foi tão valorizado em Jeddah, né? Porque ali o buraco é mais embaixo. Exatamente. Então, me preocupa, tá? Mas eu acho que o management dele está sabendo disso, está negociando bem esse contrato. E aí a manutenção do vínculo com a McLaren, que talvez seja o pulo do gato. Exatamente. Eu acho que esse é tanto quanto a nomeação dele para a Fórmula 1 ano que vem, a segunda notícia a se E o teste agora com o carro da McLaren de 2022 é sintomático nesse sentido. Sim. Não estava planejado, né? Não estava no radar. De repente a gente descobre que ele está no carro da Fórmula 1. Ele vai fazer um T1 esse ano, hein? Vai. Isso é chute meu, mas, cara, todo feeling, porque ele precisa fazer esse teste prévio para poder fazer um treino livre, um TL1. Ele vai fazer um TL1, por quê? Estão correndo atrás dos pontos da superlicença. Agora, daí a dizer que a Audi vai passar a ser a McLaren Júnior, você põe o Bortoleto lá para treinar, para depois voltar para a McLaren, aí a coisa começa a ficar um pouco complicada. Porque, como você falou, a briga ali de foice entre Norris e Piastri está crescendo. Eu não vejo esses dois juntos por muito tempo. É muito galo para pouco terreiro. Agora, do seu feeling, Molina, você acha que tudo se encaminha para Bortoleto ser confirmado como piloto e o Bottas, felizmente, vai perder essa luta? O cheiro é forte, mas dos anos que a gente acompanha, tudo pode ir por água abaixo a qualquer momento. Basta que entre uma outra peça muito forte e suplante isso. Vamos lembrar que a Audi faz parte do grupo Volkswagen e os caras não estão lá para torrar dinheiro, jogar dinheiro ao vento. Né? O Konzern, como a gente fala, né? Eu trabalhei na Volkswagen, chamado de Konzern, quer dizer, a organização, né? A corporação, ela não está lá para torrar dinheiro.
Se de repente aparecer um patrocinador monstro para um outro piloto, por share, que até hoje não tem, ou Bottas, que também não tem um grande patrocinador, se aparecer, pode mudar as coisas. Então, assim, vamos guardar essa vontade de falar, conseguiu, até o momento que sair a informação, porque até lá tudo pode mudar. Mas ainda falando na hipótese dele, da grande hipótese dele fazer parte da Fórmula 1 ano que vem, mesmo se realmente a Sauber ano que vem ofereça um carro ruim, como é o desse ano aqui, você acha que mesmo assim ele tem condições de mostrar um serviço, quase que tirar o leite de pedra, para que todo mundo observe ele e fale, olha, é o carro, né? Esse desempenho ruim é o carro, o erro é o carro, para justamente ainda seguir no radar da própria McLaren ou de alguma outra equipe no futuro? Você acha que isso é possível ou realmente vai ser sempre num pacote só? Se o carro for ruim, dane-se o piloto que está... Enfim, como que você imagina que ele possa sair dessa, né, bem de um mesmo a Audi Sauber oferecendo um carro ruim? Acho que é um pouco daquela coisa, né? O público às vezes não vê o cara que tá lá atrás, mas internamente os engenheiros e managers sabem diferenciar, né, Molina? Aí é que tá. Vai ter que ser feito um trabalho de acompanhamento muito forte, tá? A McLaren vai ter que ficar de olho, vendo o trabalho dele lá, e principalmente o trabalho psicológico, porque andar no rabo da vaca não é bom para ninguém. Lembra o que aconteceu, não vou nem falar do russo, tá? Vou falar do Mick Schumacher. O que aconteceu naquele ano? Ele queria andar mais do que o carro. Overdriving, pancada. Overdrive, outra pancada. Destruição, acabando com o budget. Queimou. E era um cara que tinha uma carreira brilhante até aquele momento, filho de quem é, quer dizer, apoio de um monte de gente, e hoje está queimado para a Fórmula 1. Então precisa se tomar muito cuidado com o tipo de pressão que vai colocar em cima do Bortoleto, se ele for, tipo de cobrança, aceitar que é um piloto que está chegando rapidíssimo à Fórmula 1, com pouca experiência. Cara, um ano de Fórmula 3, um ano de Fórmula 2. Fórmula 1, ele pode ser o predestinado, ele pode ter o DNA dos deuses, mas ele precisa de tempo para desenvolver. E se esse tempo não for dado, se a cobrança começar muito cedo, pode queimar de novo. Porque se você olha o Oscar Piastri, campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2, ficou um ano parado. Testando. Andando, de Alpine. Enfim, a Alpine pode estar o caos que for, mas pelo menos estava fazendo um extenso programa de testes para ele chegar... Pra chegar na hora H, perder o Piastri e o Alonso. Mas, enfim. Tudo bem, mas aí a McLaren agradece, né? Porque... É Safnauer. Exatamente. Então, eu acho que a gente vai ainda ter tomara, assim, eu acho que uma coisa, quem que falou pra gente aqui, que todo mundo conhece, quem ali, tem um mecânico que troca pneu, que sabe que é o cara que tá... Não me lembro qual dos nossos convidados falou isso aqui. Mas, enfim, a gente torce para que isso aconteça. E como até o próprio Molina falou, assim, as pessoas que cercam o Bortoleto desde antes, né, de ir à Europa, porque a gente lembra bem... não sei se você estava nesse evento, Molina, no lançamento da KTF, né, quando a KTF inaugurou seu prédio aqui no interior, aqui na Grande São Paulo, foi também justamente o evento em que foi anunciado, o Enzo Bortoleto anunciou que o Gabriel Bortoleto iria para a Europa no ano seguinte, né, fazer o seu debut europeu ali dentro do automobilismo europeu. Agora vamos falar, não sei se tem mais alguma questão de Bortoleto, Carlão, se a gente já pode entrar no campeonato desse ano. Nessa terça-feira deve ser anunciado finalmente o destino de Adrian Newey na Fórmula 1 depois de grande sucesso na Red Bull, será na Aston Martin. E as cifras, né, que eu até estava falando antes da gente começar aqui, se a gente fizer a conversão, 220 milhões de reais por ano. 220 milhões de reais por ano. É para tudo isso mesmo, Molina, você acha? Vale o quanto está pagando o Lawrence Stroll para o Adrian Newey? E como é que você imagina também essa Aston Martin, especialmente depois de 2026? Assim como me é difícil, às vezes, ser racional quando falo de pilotos brasileiros, porque, cara, os meus comentários na Fórmula 2, na Fórmula 3 serão sempre pachecos. Esquece. Eu tô lá para comentar, para dar a cepoada na cabeça quando merece, mas principalmente para salientar o
talento que a gente vê começar aqui no kart, na categoria mirim, categoria cadete e chegar lá. E eu também sou um fã do Adrian Newey, de muitos anos, de ler livro, de pesquisar, de acompanhar ele na viagem, na passagem dele nos Estados Unidos, tá? Na Indy, né? Exatamente. Também na INSA, tá? Fazendo o March 84C ali, manja de efeito solo como nenhum outro. E pegou o efeito solo lá atrás, né, na Fórmula 1. Era o único que ainda tinha trabalhado com isso no início desse regulamento. Isso desequilibra. Mas o Adrian Newey tem uma técnica de trabalho que hoje não cabe em quase nenhuma equipe da Fórmula 1, que é a centralização. Ele tem o conceito do carro na cabeça, porque ele entende de absolutamente tudo. A especialização dele é aerodinâmica, mas ele tem uma noção enorme de suspensão, de rigidez torsional, de construção em fibra de carbono, de powertrain, das condições de contorno do projeto. Que carga passa desse componente para este, que efeito causa, quanto que é a torção, qual é a rigidez torsional do material, as características do aço, de tudo. E ele determina para o seu staff como ele quer que aquele componente seja desenvolvido. Ele não trabalha em CAD, ele trabalha... Sim, é verdade, não é lenda. Ele trabalha em prancheta. Ele consegue olhar para aquele monte de rabisco usando o pantógrafo e aquele negócio parece que surge na cabeça dele, assim, o 3D, até vendo as linhas de fluxo do diabo do fluxo aerodinâmico. Mas, com o passar do tempo, ele enfrentou alguns problemas em várias estruturas, principalmente ter que lidar com outros engenheiros que têm ego também, que quiseram colocar suas ideias que às vezes eram contrárias a dele. Por isso que ele jamais caberia na Ferrari. Jamais, em tempo algum. Basta ver as experiências do Steve Nichols e do John Barner na Ferrari. Ah, não, vocês têm carta branca. O cara chega na estrutura, ó, eu quero assim, assim, assim. Beleza, chefe. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, coisa não entra. Cada um durou poucos anos, o outro durou 3 meses. E pra quem não sabe, o Steve Nichols e o John Barner vinham com currículos pesadíssimos. Quase nada, né? E aí você pega o Adrian Newey e colocar nessa situação, esquece. O cara de motor não vai fazer o que ele quer, o cara de suspensão não vai fazer o que ele quer. Esquece. E assim, Paulo, mas o que tem a ver um motor com o resto do carro? Quando você vai desenvolver um powertrain, todos os ancillaries, né, que são aquelas peças, o alternador, todas aquelas peças, elas têm que ser compactadas de um determinado modo que permita o desenvolvimento do fluxo aerodinâmico como o Adrian Newey quer. Então ele tem que ter voz ativa em absolutamente todos os passos do desenvolvimento do carro. O Lawrence Stroll deu isso para ele. E a Ferrari não. E a Ferrari provavelmente não. Quando os caras falam, ele queria mandar mais que o Frederic Vasseur. Não, não é bem isso. É muito mais complicado do que isso. Não são 2 caras se bicando. Ele ia se bicar com todo mundo. Ele ia dar beiçada em todo mundo. Porque é um cara muito centralizador. E tem como. O cara é um absoluto gênio. Mesmo tendo caído do penhasco de cabeça andando de bicicleta, você conhece essa história, né? Que se não fosse o Bernie Eccleston salvar, esse cara não estaria vivo. Mesmo assim, o cara é um absoluto gênio. Mas o tempo está passando também, né? Ele tem que garantir aí um patrimônio, não que ele não tenha um patrimônio, mas 220 milhões de reais, seja lá quanto, ajuda um bocado, mas não é pelo dinheiro. É pela chance de desenvolver um bom trabalho. Dinheiro ele já tem de sobra para o resto da vida. Ele, o Harrison, a esposa, ele tem dinheiro de sobra. Ele quer realizar um bom trabalho. Ele está desistindo daquele sonho de construir o barco transoceânico de competição, que era um negócio que ele está desistindo disso. Ele já está chegando nos 70. Chega uma hora, meu amigo, a tua paciência para trabalhar acaba, por mais que você queira. Aquele negócio de virar à noite trabalhando, de acordar de madrugada, eureka, descobriu o ponto, vai lá e desenha na prancheta. Isso passa. Então, na minha opinião, a razão dele ter ido para Aston foi a total liberdade criativa e uma grande chance de executar aquele último trabalho para encerrar a carreira. Masterpiece final. Ali. Exatamente. Agora, olhando para o projeto como um todo, tendo a chegada agora do Adrian Newey, o Dan Fellows, que trabalhou com ele na Red Bull, já está lá. Temos Fernando Alonso com contrato, teoricamente, até o campeonato de 2026 e a chegada da Honda, com quem Adrian Newey tão bem trabalhou nestes últimos anos de Red Bull.
Você vê um pacote assim daqueles para se robustecer ao ponto de fazer o que a McLaren está fazendo agora, o que a Mercedes pretende voltar a fazer? Como é que você vê isso, Molina? Vejo para 2027. 26, um ano trial. Exatamente, porque é o primeiro ano do novo regulamento, 2026, mas numa estrutura que está sendo criada ainda, está sendo desenvolvida. Inclusive de infraestrutura física, né? Exato, Túnel de vento. um novo túnel de vento, um novo prédio. Então, é todo um sistema de trabalho, um sistema de fluxo de informações, fluxo de inteligência que precisa estar azeitado. Eu acho que 2 anos vai acontecer muita coisa. As instalações não estão prontas. Último ano de um regulamento mudando para o novo. É muita coisa acontecendo junta. A Red Bull era uma estrutura já estável no começo desse regulamento. Então ele já vinha trabalhando e teve informações do novo regulamento com antecedência, mas numa estrutura que ele já conhecia, que já funcionava com a cara dele. Ele precisa dar a cara dele para a estrutura. Por isso que eu chuto para 2027, pós-Alonso, para esse carro começar a andar. Com quem? Max Verstappen? Vai que ele se empolga o Alonso aí, hein? E agora, ter o Stroll lá, com um investimento de 220 milhões de reais por ano pro Newey, é complicado, né? Ele vai continuar lá enquanto ele quiser. O que resta para nós é, de repente, ele gostar do carro do WEC e andar de WEC, não precisar ir tantos finais de semana, começar a curtir a vida. Vai curtir a vida, cara. Pelo amor de Deus. Precisa acordar cedo, pegar busão. Exatamente. O problema é que ele ama esta porcaria. Aí é que tá. E o pai compra, né? O amor dele pela Fórmula 1. Mas a saída da Red Bull, você acha que é mais pelas tretas internas e incertezas sobre o projeto Red Bull Powertrains? Porque, assim, gente querendo contratar o Newey tem desde que ele entrou na Red Bull, basicamente em 2006. Nós temos uma teoria lá no Band Esportes que a Red Bull está se preparando para ser vendida. Porque a fábrica de refrigerantes, ela, depois da morte do Dietrich Mateschitz, ela não tem mais esse amor todo por desenvolver tecnologia automobilística. A sinergia da marca com esporte radical, esporte de energia, é total. Mas daí a desenvolver tecnologia automotiva, ter esse monstro paralelo à produção de bebidas energéticas, é uma outra coisa que talvez não caiba mais na situação atual da composição acionária. Então, para você vender uma Red Bull por cima, não tem quem compre. Então, vai vendo o desmonte que está sendo feito. Sai um, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro. Só tem um ali que parece que não quer sair. E talvez seja quem está arquitetando um grupo na compra. Para comprar por baixo e aí subir com a sua própria cara. Que é o Christian Horner. Exatamente. Que já tentou comprar, aliás. E é o que realmente muita gente aponta aqui, aquilo que degringolou a relação entre ele, ali, que virou basicamente a guerra do Team Horner versus o Team Marco. E como isso impacta o Verstappen? Aí é a grande pergunta. A única coisa que o Verstappen quer na vida, aliás, ele quer 2 coisas. Primeiro, ter uma estrutura familiar. Trauma de infância. E a outra é ganhar a corrida. Só. Ele não pensa em mais nada. A insatisfação dele hoje é tão grande que ele parou de reclamar. Quando a pessoa está reclamando, você vê que o cara está insatisfeito. Quando o cara para de reclamar é porque ele entregou para Deus. Perdeu a esperança de melhora. Perdeu a esperança de melhora. Ele não vai sair de lá para 2025. Tá? Eu acho que deve ter uma trava contratual e uma multa rescisória astronômica. Mas para 2026 ele sai. Talvez para Aston Martin, talvez, tá? Porque tem a relação com Honda e tal, mas muita coisa pode acontecer, porque vai ter outro embaralhamento de cartas nesse ano de 2026. Esse regulamento absolutamente incompreensível, eu estou lendo, e eu não sei onde esses caras querem chegar. Não só você não sabe, os engenheiros de Fórmula 1 aparentemente também não sabem. Exato, porque eu imagino que o regulamento, que a FIA quando vai escrever um regulamento desses, ela quer o quê? Ela quer aumentar a competitividade, ela quer aumentar o show para aumentar a base de clientes. É a única coisa que interessa para Liberty Media, esse tipo de coisa. Para nós, cabeças de gasolina, ou tipo para um comissário técnico, vai ser um absoluto inferno para poder gerenciar e verificar toda essa quantidade de gizmos eletrônicos e outras coisas que esses caras criaram. Então, assim,
eu sinceramente acho que vai ter um embaralhamento de cartas tão grande. Pode aparecer de uma hora para outra alguém que sacar esse regulamento, pode surgir aí, ter 1 ano, 2 de grande vantagem. É lógico, depois com o tempo, assintoticamente, todo mundo chega mais ou menos. Você vê como a diferença entre o primeiro e o último, vamos tirar a Sauber por enquanto, que ela entregou para Deus também. Sim. Entre McLaren e a penúltima equipe, que varia muito, a distância está muito pequena, porque o regulamento vai ficando estável. Num primeiro ano, quem tiver a sacada pode jogar o carro lá na frente. Pode ser quem for, porque o regulamento é realmente muito complexo. Isso me lembra de 2009, embora aquele regulamento não fosse tão complexo quanto de 2026, mas tivemos a Brown. Agora, Eric, se você me permite, eu queria saber do Molina sobre o atual campeonato. Você que tem esse lado mais técnico, o que explica a estagnação da Red Bull e o ressurgimento da McLaren com esporádicas aparições aqui e acolá, seja de Mercedes ou Ferrari? Pega uma dona de casa, e eu vou dizer dona de casa porque eu tenho experiência da minha mãe e tal, e eu adorava. Que ela mantém a casa toda arrumadinha, todo direitinho. Isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui, ela vai, pega, sabe onde tá, não sei o que, beleza, e tira ela de lá. 1 mês depois, quem foi cuidar daquela casa, tá tudo diferente. Não necessariamente pior, mas tá tudo diferente. E durante meses e meses não vai saber onde está esta baixela de prata, onde vai estar este eletrodoméstico. E é o que está acontecendo na Red Bull. Saiu um cabeça centralizador, que não entregou para todo mundo o conceito do carro. Não entregou de propósito? Não, entregou de propósito. E assim, e não é que, não, eu vou guardar para mim, quando eu sair isso aqui vai virar uma bagunça. Não, é característica dele. Só ele entendeu aquilo. Ele não senta com os engenheiros e fala, olha, este formato aqui da entrada do túnel serve para eu dirigir o fluxo dessa forma, que vai comprimir aqui equação de Bernoulli, queda de pressão, aqui não sei o que, para eu posicionar o centro, o centro de pressão aqui contra o centro de gravidade aqui, vai causar estabilidade do carro. Ele não faz isso. Ele vai entregando, eu quero que desenvolva dessa forma. O cara entrega, não é desse jeito que eu quero. O cara entrega, ainda não é desse jeito. Lá pela 10ª vez, ok, tá aceitável, mas modifica isso aqui. Aí que volta legal. O cara saiu, o próprio Verstappen e o Helmut Marko confirmou, disse essa semana que a frente não conversa com a traseira. Então a frente entra, a traseira não acompanha. O carro já é traseiro, que é um inferno. Só o Verstappen para segurar aquilo. Basta ver o onboard dele de CRG de shifter para saber que o cara gosta de carro traseiro. Pronto. O carro tá pior do que isso. O carro tá tão ruim que a distância entre ele e o Checo Pérez diminuiu. Porque o Checo Pérez está na zona de segurança. Ele não quer bater mais. Então ele está guiando o carro muito aquém do que poderia. E o Verstappen, com toda a capacidade dele, está pertinho do Checo Pérez. O carro está uma bomba. Os caras acabaram com o conceito. Principalmente. A McLaren melhorou? Melhorou. Está lá o tripé de 3 gênios que eles colocaram dentro da... Eu sou péssimo. Depois da 3ª capotagem de kart, e traumatismo craniano, tudo, eu sou péssimo para guardar nomes. Mas eu sei as estruturas. Tem lá a McLaren com os 3 gênios. Agora eles estão começando a conversar. Lembra? Demorou um tempo para isso maturar. O fluxo de inteligência começou a funcionar. Fizeram um belo num carro. Mas se não fosse a Red Bull engatar uma ré tão forte desse jeito, talvez eles estivessem batendo o nariz um pouquinho melhor. Agora, se você imagina que, se por exemplo, se a Red Bull tivesse um carro desse ano aqui de 2024, como se fosse uma atualização ou uma versão 2.0 do RB19, não seria tão ruim, porque assim, ela chega em 2024 com um carro ali também meio que até esculachando a própria Mercedes, né, na questão do Zero Pod. Se fosse uma continuação, podemos dizer assim, do carro do ano passado, talvez ainda não seria essa derrocada tão grande no meio do ano. Os carros têm que melhorar. Você vê quanto que baixou o tempo da pole em Monza para mais de 1 segundo. Quer dizer, ou você melhora ou você fica para trás. E o Adrian Newey continuou trabalhando. Lembra que o carro de 2024 ele começou a ser concebido no início de 2023. Então esse carro já estava concebido para uma situação que parecia estável que de repente degringolou. Então não dava para voltar para trás, não, vamos lançar um carro mais tranquilo, né, mais conservador. Não, já estava tudo engatilhado para lançar dessa forma. E seja lá o que viesse, o conceito está na cabeça de um. O know-how, o conhecimento não está com a organização.
Isso é um erro. De modo geral, as corporações, as grandes empresas procuram diluir o conhecimento para que ninguém seja indispensável. Supostamente a Red Bull fez isso e tem quadros técnicos muito bons além do Newey. Eles tentaram, mas não conseguiram. O Newey continua sendo. Ele é o último dos grandes engenheiros que mantém tudo na cabeça. Gordon Murray, Colin Chapman, Adrian Newey, esses caras são gênios que surgem, mas que estão em extinção. Isso não vai acontecer mais. E já fica o sinal de alerta, inclusive, para a própria Aston Martin, né, Carlão? Porque se ele é centralizador, se ele pega tudo para ele... Mas tem o modelo da própria Red Bull quando da chegada do Newey, né? Foi ele que construiu essa equipe. Exatamente. A Aston Martin está tentando fazer o que a Red Bull começou a fazer a partir de 2009 e aí para valer de 2010 em diante. Você sabe quando vai mudar isso? Quando surgir um sucessor. Quando ele pegar um garoto, um engenheiro recém-formado e falar, cara, esse cara pensa igual a mim. Aí ele vai começar a tentar fazer um Neweyzinho, né? Que nunca funciona. Né? Nenhum sucessor é exatamente igual ao antecessor. Mas aí melhora um pouco. O Lawrence Stroll pode ter dado um baita tiro no pé, porque ele vai ter uma grande evolução e quando o Newey sair se cansar disso, ele vai estar com o pepino na mão. A menos que ele consiga gerenciar. E o cara não é bobo, o cara é um empresário de mão cheia, ultra bem sucedido, a menos que ele faça uma sucessão bem planejada. Traga esse. Adrian, é o seguinte, você está para sair, não me deixa na mão. Vamos montar um time? Aí talvez. Porque aí ele vai sair para nenhum outro lugar. Tem aí isso. Talvez ele consiga fazer essa sucessão. Vai sair para aposentadoria, não tem o porquê dele reter informações. Exatamente. Você tem mais alguma coisa do campeonato atual, Carlão? Podemos virar a página aqui? Eu tenho uma Vamos última. Lá. Eu tenho que depois falar de um outro assunto palpitante aqui, que o pessoal que está assistindo aqui a gente, eu sei que já deve estar perguntando, mas eles não vão falar? Falaremos. Um assunto que muito nos apetece, mas para fechar a Fórmula 1 2024, Molina. McLaren, ordens de equipe, Piastri versus Norris. Bom ponto. Como gerenciar isso tudo e até pode ser algo bom para nós brasileiros, na medida em que a McLaren vai ali maturando o Bortoleto para, quem sabe, substituir um dos dois caras que podem se matar lá dentro. Como toda negociação, você tem que pedir e tem que ceder. Para que haja ordens de equipe a partir da próxima prova, e eu acho que haverá. A partir de Baku, as coisas vão estar muito bem determinadas. Não demorou muito, não? Não. Não, porque você não pode correr o risco de perder um talento como o Piastri. Na minha opinião, na minha humilde opinião, e eu vou dormir na sala por causa disso, porque Dona Alessandra torce pelo Norris. O marvado ali dentro é o Piastri. E o Zac Brown e todo o seu staff sabe disso. E eles não querem podar o cara sem necessidade. Essa prova de Monza, em que o Piastri passou o Lando Norris e desta forma acabou prejudicando a equipe inteira, aquela ultrapassagem do Leclerc na saída da variante 2 em cima do Norris selou o destino da McLaren naquela prova. Então esse momento é a hora de falar, você está vendo o que acontece? Vamos fazer uma coisa. A partir de 2025 vai ser tal coisa, 26 tal coisa. Quando você já com 2 anos de vivência aqui no nosso sistema, já conhece o carro, conhece as pistas, você já é um veterano, você vai poder bater de igual para igual no Norris e até estar à frente dele no campeonato. E aí a coisa inverte. Mas por enquanto, para o bem da equipe, seu e dos nossos patrocinadores, vamos trabalhar dessa forma. Eu acho que não vai ser nem imposto. Vai ter lá o Mark Webber do lado, no celular com o Alonso, né? O Alonso no outro celular com o Briatore, porque ali, né, é uma corrente é uma corrente de tubarões, né? E essa negociação deve ter sido feita logo depois de Monza. Então, na minha opinião, daqui para frente haverá ordem de equipe na McLaren. Mas 2025 vai começar os caras se engalfinhando sem olhar um para a cara do outro. E com o melhor carro. Ou talvez. Talvez. Todo mundo é muito rápido nessa Fórmula 1. Você imagina que a gente pode ter alguma outra parceria aí na briga por títulos da Fórmula 1 ano que vem? A Ferrari já cometeu muito erro, né? Eles já tiveram na véspera de dar certo. E o Vasseur é outro cara agregador, outro cara muito bem...
equilibrado na gestão de talentos. Eles cometeram um erro de correlação, túnel de vento, o assoalho não funcionou, tal, não sei o quê, mas, cara, uma hora esse carro vai vir. Se vai disputar título até o final, eu não sei, porque parece que a estabilidade na Ferrari dura no máximo 6 meses. Historicamente. Exatamente por tudo que a gente já conversou de egos ali dentro. Mas, do jeito que a coisa vai, ainda mais com a chegada do Lewis Hamilton, não que ele vá ter uma influência muito grande no desenvolvimento do carro, porque ele vai chegar já na primeira prova, mas a obrigação que a Ferrari vai ter de entregar um carro bom, principalmente para carga de patrocinadores. Nossa, eu estou até curioso para saber quantos patrocinadores novos eles vão assinar por causa do Lewis Hamilton. Então eles vão ter uma obrigação muito grande. Então deve estar um inferno para trabalhar naquele lugar para fazer um carro decente para 2025. E o Newey deve ter observado isso também. Agora, aquilo que eu tinha prometido, eu vou cumprir. Molina, você é ligado ao Grupo Bandeirantes, comenta as corridas e os treinos da Fórmula 1 e também corridas da Fórmula 2 e 3. E aí a gente tem as informações de que, efetivamente, é questão de tempo a Rede Globo voltar às transmissões da Fórmula 1. Não sabemos ainda se Fórmula 2, Fórmula 3, deve ser o mesmo pacote, enfim. Como que isso está sendo debatido lá dentro? Se está tendo debate, se está tendo conversa? O que você pode falar também? Obviamente tem algumas questões aí éticas, inclusive. Né? O que você pode nos falar? Bom, basicamente, a conversa está num nível muito mais alto do que o nosso. Tá? Até, diria eu, muito mais alto do que o nível da equipe da Fórmula 1. Nós aqui estamos fazendo Fórmula 2, Fórmula 3, estoque. A gente está lá para dar o máximo da gente. E nós fizemos isso nesses últimos 4 anos. Então essa discussão não está no nosso nível. Mas é lógico que a gente escuta muita coisa e percebe muita coisa internamente. O fato é que é um produto caro para qualquer emissora. Esse produto tem que ser pago com iniciativas comerciais e a conta tem que fechar. Ao que me parece, se é que ela estava fechando marginalmente. E nenhuma empresa trabalha que não seja para gerar lucros para os seus acionistas ou para os seus proprietários. E chegou um momento em que não está sendo mais interessante para o Grupo Bandeirantes. É simples assim. Mas a gente ama a Fórmula 1 e os fãs tal. Eu entendo tudo isso e eu também estou triste, porque eu adorava. Como eu comentei com vocês, eu não sou comentarista, eu estou comentarista. Aquilo é o meu esporte, é onde eu me divirto, é onde eu dou o máximo de mim como se eu estivesse correndo de kart ainda. Né? Onde eu passei grandes alegrias da minha vida. Também tive grandes alegrias fazendo Fórmula 1, 2 e 3. Cara, sabe o que é você conversar com o Reginaldo Leme, tendo assistido esse cara a vida inteira? Sabe o que é sentar numa mesa e comentar um treino livre, comentar uma sprint race ou um teste pré-temporada junto com o Sérgio Maurício, junto com o Felipe Jafone? Conversar com Mariana Becker. Cara, é um negócio que foi foram 4 anos maravilhosos. Mas, infelizmente, terminou. O que me deixa um pouco apreensivo realmente as categorias de base. Para onde elas vão? Fórmula 2, Fórmula 3. Onde vai acontecer a transmissão? Vai acontecer a transmissão? É importante pelo seguinte, o público é pequeno, mas todo o ecossistema do automobilismo nacional, as categorias de base aqui, todos os caras do kart assistem Fórmula 2 e Fórmula 3. Porque eu chego num campeonato nacional como comissário técnico e os pilotos vêm comentar comigo. Os pilotinhos de cadete até os graduados vêm comentar comigo as coisas que estão acontecendo na Fórmula 2 e na Fórmula 3. E isso estimula a chegada de mais pilotos, mais pais, mais mães, mais pilotas. Nós temos muitas pilotas de kart hoje no Brasil e o número mais está torcida crescendo. também, muita gente acompanha. Mais torcida, mais gente que do nada vem e fala assim, cara, pô, você está fazendo a Fórmula 3, o que você acha de tal piloto? Às vezes vem me perguntar de pilotos de outras nacionalidades. Porque a curtição começa a crescer, um ecossistema, é um círculo virtuoso. E eu estou preocupado com isso. Gostaria, se for a Globo, porque não há confirmação oficial, gostaria que a Globo desse um carinho especial para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3. Porque pode vir num pacote, eu não sei se é comercialmente viável, provavelmente não, se não houver
o acompanhamento da Fórmula 1 no pacote. Tanto é que eu não cogito que Fórmula 2 e Fórmula 3 fiquem sozinhas na Band, porque não tem sentido do ponto de vista comercial. Sim. Mas eu gostaria que quem pegasse carinho com essas categorias de base, porque afinal de contas, se a gente não estimular a criação de novos pilotos aqui no Brasil, nós não vamos ter um Gabriel Bortoleto, não vamos ter um Felipe Drogovic, não vamos mais ter ninguém daqui para frente. É isso aí. Olha só, a gente está falando com o Ricardo Molina, você que ouve o Ricardo Molina na Fórmula 2, na Fórmula 3, nos treinos da Fórmula 1, também ouve o Ricardo Molina para falar da Stock Car no Band Esportes. E agora chegou a hora da gente falar da maior e mais importante categoria do automobilismo brasileiro. Chegou a hora de acelerar no Momento Stock Car. Este é o Momento Stock Car e nós tivemos nesse último fim de semana em que você acompanhou na Motorsport TV, tanto aqui no YouTube como também na nossa plataforma internacional, inclusive com esse rapaz aqui nas transmissões em inglês. Mais uma etapa da Stock Car, dessa vez no Velo Park, lá em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, em que nós tivemos no sábado a primeira vitória de Gianluca Petekoff na categoria, na corrida sprint de sábado, e no domingo mais uma vitória de Felipe Batista, né, que volta a liderar o campeonato e agora com uma boa margem de pontos. Nós vamos repassar aqui a classificação do campeonato, também falar sobre um caso de desclassificação, mas antes nós vamos ouvir o vencedor do sábado que finalmente conseguiu subir no lugar mais alto do pódio, que é o Gianluca Petekoff. Fim de semana muito especial, primeira vitória na Stock Car no sábado na corrida sprint e ainda por cima pódio duplo, fazendo um terceiro lugar na corrida principal domingo. Ninguém até agora no campeonato tinha conseguido isso esse ano, depois da mudança do regulamento. Então, cara, muito, muito feliz, porque a gente vem de um momento muito difícil no ano, né? Não foi um ano fácil, a gente estava com grandes expectativas depois do ano passado, mas o automobilismo, né, é assim às vezes, dando um pouco de azar, né? Não gosto de usar essa palavra, mas pô, em BH, 2 corridas, 2 quebras, e muito feliz de voltar aqui para o Velopark e conseguir reverter a situação. Pista que eu já tinha feito pódio no passado, ainda mais especial em frente do público gaúcho. A gente sabe que não foi um ano fácil aqui para o Rio Grande do Sul, mas poder voltar a esse estado que eu gosto muito e com vitória, com mais um pódio, foi muito especial e só tenho a agradecer, né? Claro que eu poderia falar da corrida, do que aconteceu, mas eu prefiro olhar o momento como geral e aproveitar muito esse momento, comemorar muito. A gente sabe que no automobilismo esses momentos não são, não acontecem o tempo inteiro, então só agradecer e aproveitar esse momento um pouco antes de colocar os olhos na próxima, que vai ser em Buenos Aires, pista que eu também fiz pódio no passado, então muito animado aí com essa reta final do campeonato. Valeu. Esse foi o Gianluca Petekoff, finalmente, né, Carlão? Depois de sofrer agora em 2024, ele que foi tão bem no ano de estreia dele. O novato do ano de 2023. E aí finalmente tirou agora essa zica, né? Sai zica, né, conquistando a sua primeira vitória. Não, mandou muito bem. O Gianluca merecia e de quebra acabou com o ocorrido na corrida de domingo, emendando 2 pódios no fim de semana. Pois é. Por conta da desclassificação que o senhor já citou. Exatamente. Felipe Massa, horas depois da corrida finalizada, foi desclassificado na corrida principal por conta da ausência do lastro, né, obrigatório de 5 quilos. Isso. Né, um pacote de arroz, aquele tradicional que você compra no supermercado, né, e simplesmente sumiu o Ricardo Molina do carro do Massa. Ele e a equipe prometem entrar com recurso para o Superior Tribunal da Confederação Brasileira de Automobilismo. O que você imagina que pode ter acontecido nesse carro do Massa, Molina? Olha, a gente vê em vistoria técnica tanta coisa, tá? Muita coisa intencional. Tá? De novo, a Stock Car é uma atividade competitiva multimilionária, assim como a Fórmula 1, não é um esporte. Ali há muitos interesses. Então, às vezes, a vontade de ganhar dá umas ideiazinhas aqui, sabe? Aquele diabinho que fica aqui no ombro. Então, isso às vezes dá uma tentada. Mas a gente vê muita coisa também fortuita. Quer dizer, caca, erro. Alguém pode ter esquecido, uma peça desmontou por alguma razão.
O fato é que 5 quilos não vão causar uma grande diferença no desempenho, mas isso não interessa de modo algum. Está escrito no regulamento e ele tem que ser cumprido. Mesmo que desse desvantagem, está fora do regulamento, está desclassificado. Isso é a base da atividade, é o que dá credibilidade. Quando as equipes confiam em que o comissário técnico, a equipe de comissários técnicos, vai fazer a vistoria da maneira mais isenta e correta possível, isso garante a confiabilidade, garante vamos dizer assim, a credibilidade. Lisura, né? Exatamente da nossa atividade e principalmente faz com que os patrocinadores estejam confiantes em entregar as suas marcas, os seus patrimônios para a gestão da categoria. É aquela coisa, vistoria técnica tem que ser objetiva, diferentemente do julgamento de um comissário desportivo de um acidente na pista. Por isso que eu não sou desportivo. Porque o desportivo depende muito de opinião, depende muito de como se vê. Tem um exercício de treinamento de comissários desportivos do kart em que se divide em vários grupos, passa a imagem e cada grupo faz uma decisão, depois cruza. Dificilmente é unânime. Porque desportivo é um negócio muito complicado. Técnico não. Está escrito ali. A tolerância, o comprimento da peça é 100 milímetros mais ou menos 5 milímetros. Tolerância de medida. Está com 106, está errado. Está com 94, está errado. E acabou. Intencionalmente ou não, se beneficiando ou não. Exatamente. Não queria. Infelizmente. Nós já desclassificamos muito piloto, cadete. O piloto é o que menos sabe disso. Porque ele não vai colocar o peso, ele não vai colocar a roda, ele não vai tirar o ringue da pinça de freio. Alguma até tentativa dose. de trapaça, o piloto é o último a saber, né? É o último a saber. Se é que ele vai saber. Normalmente ele é pego de surpresa. E é o que mais fica... Toda a vida. Não, com certeza. Exatamente. Mas não interessa. A equipe é punida como um todo. Não tem como punir a equipe e não punir o piloto. Sim. Porque o piloto faz parte da equipe. Então a punição é para a equipe, para que ela preste mais atenção da próxima vez. Agora, Eric, teve polêmica também de pneu nessa etapa. Aparentemente alguém está colocando algum tipo de composto para os pneus para justamente criar um pouco mais de aderência e assim... Chama-se meleca. A meleca. É a famosa meleca. Meleca. Por isso que existe o detetor de meleca. Como é que é essa história do detetor Exatamente. de meleca? Uma vez eu fui chamado pela Vicar para levar um aparelho que tem na Granja Viana, que é um aparelho especificado pelos campeonatos da Rotax, que serve para cheirar meleca. É um detetor, ele puxa o vapor que sai de qualquer elemento volátil e analisa ali por espectroscopia e determina se está dentro ou acima do mínimo permitido. Você calibra para esse tipo de coisa. Qualquer material que ataque a ligação de enxofre da vulcanização da borracha vai deixá-la mais macia. E existem muitos preparados como esse no mercado. E não é... o cara faz no fundo de quintal. Não, tem indústria que faz isso. Por quê? Porque existe um negócio chamado NHRA. São as arrancadas nos Estados Unidos. O profissional. Eles usam aquilo. Para alguns campeonatos de kart, isso é permitido, porque você estende a vida útil do pneu com um desempenho razoável. Agora, se o regulamento proíbe, tem que ser vistoriado. E uma vez vistoriado e pego, a punição tem que ser exemplar, porque não existe o caso disso ter sido feito sem querer. É sempre intencional. Então estava demorando para que fosse feita essa verificação, porque o rumor já corre há muito tempo. Mesmo que seja para desmistificar o boato, porque o boato causa mais dano ao meio do que o fato. Uhum. Quando você não sabe se é ou não, fica parecendo que ninguém quer pegar. Agora, se você faz a vistoria e não pega, pronto, desmistificou. Ou se vai e pega, porrada e forte. Nesse caso aí, que fim você acha que vai levar a história, Molina? Olha, se foi pego, aí a gente tem que ficar esperando o resultado da análise técnica. Tá? E eu não sei quem é, tá? Eu estou sabendo por vocês, mas é que houve um caso precedente, que eu testemunhei, inclusive. E naquele dia que eu fui, eu peguei. Tá? Porque me levaram porque sabiam que tinha. Então, assim, a equipe tem que ser punida. Tá? O piloto não.
mas a equipe tem que ser punida com multa e, na minha humilde opinião, como comissário técnico, com suspensão. Porque se chega num nível desse, você imagina a cara da organização da categoria frente aos patrocinadores dos carros que está sendo suspenso. Ou os outros patrocinadores. Pô, estou colocando a imagem da minha empresa, estou colocando o meu dinheiro aqui. E acontece esse tipo de coisa? Não, isso tem que ter punição exemplar. É isso aí. Eu prometi uma conta aqui. A gente estava dando risada na minha cara, galera, porque eu estava tentando calcular aqui a diferença de pontos para o primeiro e para o segundo colocado, que no caso volta a ser o Felipe Batista. 675 pontos. Stock Car com essa nova pontuação eleva bastante ali. 675 pontos para o Felipe Batista, liderando novamente. Aliás, que pontuação do Felipe Batista. 80 pontos pela vitória. Rapaz. E fez o segundo lugar na corrida sprint. Mandou muito bem. Exatamente. E Dudu Barrichello, que esteve aqui recentemente, 606 pontos, se solidificando na vice-liderança. Júlio Campos, que também já foi líder, 600 pontos. E Felipe Massa, que entrou no Velopark na frente agora, é o quarto colocado com 581 pontos. Fechando o top 5 é o Ricardo Zonta com 563. E aí a próxima etapa da Stock Car, 6 de outubro. 6 de outubro, dia das eleições. Exatamente. Em Buenos Aires, a primeira de 2 etapas internacionais da Stock Car nesse ano de 2024. Alguma coisa a acrescentar, senhor? Só interessante ver a consistência do Barrichello, apesar de um fim de semana com incidentes. Felipe Batista muito bem. Júlio Campos, se teve uma não largada na corrida sprint, consegue aí conter os danos, né? O Juninho, super experiente, ex-companheiro do Felipe Massa na equipe TMG. E o Massa, enfim, vai recorrer aí, vamos ver que fim leva. Fora o Zonta, que também se envolveu em acidentes ali. Uma etapa bem maluca da Stock Car no fim de semana do Velopark. E chegou a hora da gente falar sobre as 2 rodas. Tivemos mais uma edição do Podcast, né, Carlão? O que você pode adiantar para a galera já acompanhar nessa semana, nessa edição que vocês gravaram? É isso aí, Podcast, nosso programa em parceria com a Yamaha Racing Brasil sobre motociclismo. Nesta semana destacando o GP de San Marino, vencido por Marc Marquez, segunda vitória consecutiva do Marquez, mas o destaque do trecho que a gente vai reproduzir aqui é a análise do campeonato. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN e comentarista do podcast, ele dá aí os seus pitacos sobre como está a situação de tabela nesse momento, depois o Jorge Martin perder terreno depois de uma escolha de troca de moto e de pneu por conta da chuva bastante errada no GP disputado em Misano. Vamos conferir. Fala, Carlos Costa, grande abraço para você, a turma do Podcast. E vocês estão percebendo, eu estou no Velopark aprontando uma. Conto para vocês numa próxima, porque agora o assunto é MotoGP, que corrida especial em Misano. Eu falei, a estratégia do Jorge Martin é se defender no sábado, ele fez isso, e quer dizer, atacar no sábado e se defender no domingo. Ele atacou no sábado, deu certo no domingo, não foi bem. Bagnaia já chegou pensando em campeonato, eu ainda acho o Bagnaia favorito ao título. Mas é inegável que Marc Marquez embalou. O cara veio com tudo, tá na briga e é uma história das melhores, né? A gente tem o Martin virando boi em Rio de Piranha, o Bagnaia cerebral chegando com a cara de campeão mais uma vez, mas o Marquez já sorrindo, tanto para o fim de 2024 como para 2025. Bastianini também tá vindo. Esse campeonato promete e promete demais. Tá falado? Hoje eu não vou poder ficar full power com vocês porque eu tô aqui no Velopark, mas semana que vem eu tô aí. Eu declaro encerrada essa edição do podcast motorsport.com, agradecendo a você mais uma vez que nos acompanhou aqui, que sempre nos traz grandes números, ao Carlos Costa, mas principalmente ao Ricardo Molina, que esteve aqui com a gente debatendo tudo, falando a sua opinião, aquilo que você com certeza vai concordar, discordar, mas se discordar, lembre-se sempre com civilidade. Muito obrigado, viu, Molina? Eu que agradeço a vocês. Me chamem de novo. Opa, estou disponível. Já aí, com certeza a gente vai chamar mais vezes, com certeza, com o Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 estando na Band ou não, com certeza a gente vai estar aqui falando sobre corridas. E você que acompanhou a gente, mais uma vez, muito obrigado. Aguardamos os senhores. Semana que vem teremos a edição de número 300 do podcast motorsport.com e tem uma surpresa bem legal, vocês vão gostar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.